iniciação científica da SOGIBA, né? Vamos ter hoje um tema bastante relevante, aspectos éticos jurídicos do assédio em consultório. Esse é um tema que foi solicitado pelos nossos associados, né? Por isso a gente trouxe aqui para um debate. E eu gostaria de convidar o nosso coordenador de hoje, o Dr. Leonardo Rezende, né? Que é o nosso amigo da SOGIBA, e ele é conselheiro também do CREMEB, né? Então, Léo, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Eu quero agradecer o convite da SOGIBA para participar dessa atividade. A gente sabe que esse é um tema que vem preocupando as diversas entidades médicas no estado da Bahia. O CIDMED já procurou o CREMEB, preocupado com a repercussão que isso traz lá no sindicato, os médicos acusados demandando a assistência jurídica oferecida pelo CIDMED. A gente, no Conselho, se vê o tempo todo as voltas com a imprensa, que nos busca para esclarecer como estão os processos, se houve julgamento, se o médico foi condenado, se não foi. E, infelizmente, a SOGIBA trouxe esse espaço para nós nos reunirmos e tratarmos desse assunto. Acho que a SOGIBA foi muito feliz na escolha da palestrante. A doutora Marília Dantas é médica intensivista, com residência em clínica médica e terapia intensiva, e com especialização na área de atuação. Ela também tem área de atuação em administração e saúde. Ela é pós-graduada em Direito Médico pela UFSAL e em Direito da Medicina pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, conselheira regional e federal de medicina pelo estado da Bahia, entre outras coisas. Alguém que tem muita experiência e com certeza vai trazer para a gente uma visão muito interessante sobre os aspectos éticos e jurídicos, duas das áreas que ela mais se dedica, sobre o assédio no consultório. Doutora Maria, por favor. Boa noite a todos, é uma honra estar aqui. Eu queria agradecer imensamente o convite à SOGIBA, na pessoa da presidente, Márcia Sacramento Cunha Machado, acho que eu participei. Queria agradecer e parabenizar pela escolha da temática. É um tema difícil, só de verbalizar cria um certo desagrado na gente, a verdade é essa. Então, justamente por isso que a gente precisa enfrentar e buscar saídas, soluções. Eu queria cumprimentar o conselheiro Leonardo Rezende, que tem feito um belíssimo trabalho, assim como fez Caio, durante o período que esteve conosco, diante do Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia. Hoje, Leonardo é vice-presidente do CREMEB, e acreditem, é muito importante para a especialidade de ginecologia e obstetrícia ter os seus representantes, dada a complexidade e o nível, eu diria, de desafio que essa especialidade tem enfrentado nos últimos anos, ao menos. Eu declaro não ter conflito de interesse. Eu estou devidamente autorizada pelo presidente do Conselho, Dr. Otávio Marambaia, para estar aqui, em nome do Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia. Todo mundo sabe que eu não sou ginecologista obstetra, então peço todas as vênias, as licenças para os especialistas. E eu só queria pedir autorização para contextualizar um pouco porque que, já que a medicina se confunde com a própria ética, eu não tenho notícia que a medicina tenha sido discutida sem se discutir ética em algum momento. Por que a gente ainda está se encontrando para falar disso? Parece óbvio que a ética já estivesse completamente incorporada. Mas a questão é que, à medida que a humanidade evolui, que a sociedade evolui, seus parâmetros podem ir mudando. E alguns assuntos que antes não eram discutidos têm que passar a ser discutidos. Parece que é muito tempo, mas a verdade é que nós só codificamos a ética da forma como nós conhecemos, deontologia e disseologia, em 1949, depois dos horrores do Holocausto nazista, que a gente não gosta de se recordar. A partir daí, a gente entendeu que era preciso dar limites, infelizmente, aos cientistas, porque eles não dariam conta de observá-los sozinhos. E por que então a gente está discutindo? Porque uma norma, etimologicamente falando, é um ângulo perpendicular perfeito na arquitetura romana. Então, quando eu entendo em uma determinada sociedade, em uma determinada época, que eu tenho uma convergência em um determinado assunto, independente de quais sejam interesses bem intencionados,
mas existe uma convergência daquele ponto naquela sociedade, eu estabeleço uma norma. E nós juntamos pessoas através de uma Assembleia Constituinte em 1988 e criamos um punhado de normas que nós convencionamos chamar de Constituição Federal do Brasil e que nos rege no atual momento. Quando essa Constituição fortemente humanista foi promulgada, nós tivemos um grande ganho do ponto de vista de direitos, que foi o direito à saúde. O direito à saúde não é direito desde sempre? Sim. Então, o direito à saúde é um direito fundamental. Pela Declaração das Nações Unidas, nós somos signatários da Organização das Nações Unidas e da Declaração dos Direitos Humanos, portanto. Acontece que eu não posso cobrar, através do sistema judiciário, um direito fundamental. Quando eu positivo, assim que se diz, os operadores de direitos assim fazem, quando eu positivo esse direito fundamental através de uma legislação, eu posso passar a cobrá-lo através do judiciário. E quando a gente, no artigo 196 da Constituição, disse que a saúde é um direito de todos e um dever de Estado, nós esquecemos de combinar com o sistema de saúde. Então, isso funciona muito bem no papel, mas infelizmente nós sabemos que temos uma enorme desproporção entre a demanda e a oferta de serviços. Isso gerou então um fenômeno que foi conhecido como judicialização da saúde no Brasil, que é um aumento exponencial do número de ações judiciais, cuja causa do pedido, a natureza do pedido, é saúde. Então, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, muito preocupado, resolveu encomendar ao Instituto de Ensino e Pesquisa um relatório analítico restritivo que avaliasse se de fato era isso que estava acontecendo. E foi confirmado, através de um relatório muito sério, um aumento significativo dessas ações a partir do direito positivado. E aí a saúde, o judiciário como um todo começou a funcionar como um grande papel moderador e a saúde passou a ser uma preocupação, mais do que nunca, da justiça. Então, nós saímos do âmbito apenas do sistema conselhal para discutir as questões de saúde na justiça comum. Esses dados, essas ações, elas foram estratificadas. As suas causas foram estratificadas. E aqui a primeira informação que eu quero que os senhores me ajudem a divulgar. A maior parte da judicialização do Brasil é a judicialização de acesso à saúde. Então, as pessoas judicializam para obter vaga, medicamento de alto custo, material de alto custo, exame de alto custo. Tem uma coisa cruel nisso. Quanto mais complexo, mais elaborado, mais bem organizado o serviço, maior chance dele ser judicializado. Mas é uma judicialização de acesso à saúde. É verdade que 2,69% de todas essas ações dizem respeito ao suposto erro médico. Por que suposto? Porque ainda não transitado em julgado, ainda não submetido a ampla defesa e o contraditório. Portanto, eu não sei se é verdade ou não. E aqui tem uma falha de nomenclatura desse estudo que eu preciso alertar. Todos os erros assistenciais ou interdisciplinares em saúde foram creditados ao médico. Mas o nosso objetivo, quando a gente faz ações como essa aqui, é zerar este número. E aí a gente vai trabalhar no sentido de obter esse resultado. Portanto, por que a gente está discutindo ética? Porque a ética ela precisa ser ajustada à medida que o tempo, as normas precisam ser ajustadas à medida que o tempo vai passando, a necessidade da sociedade e os novos desafios que estão surgindo, e porque a gente enfrentou recentemente, continua enfrentando um fenômeno chamado judicialização da saúde no Brasil, que fez com que os profissionais de saúde, de modo geral, precisassem ter muito mais cuidado na obrigação de informar, de forma que de verdade ficasse tudo claramente explicitado, tudo claramente registrado, e que a gente funcionasse como uma espécie de mediador de conflitos no âmbito assistencial, onde todo o esforço a mais do que a assistência é feito para diminuir conflitos que estouram na assistência e que não necessariamente são da assistência, e a gente quer evitar que eles se transformem em processos judiciais. Qual foi o resultado disso? Um incremento significativo de burnout entre os profissionais de saúde e os trabalhadores de saúde de um modo geral. Esse foi um trabalho pequeno que a gente fez num hospital privado de Salvador, onde a gente viu que os dilemas éticos, eles implicavam em sofrimento moral para os profissionais de saúde, a ponto de poder implicar em síndrome de burnout.
E o que é importante, que eu queria destacar ou ressaltar, que 84% deles entenderam que a prévia resolução reduziria seu desgaste. A partir daí, senhores, os senhores estão devidamente convocados a me achar a solução para o que a gente discute hoje. Então, a solução precisa sair de nós mesmos. É assim que a gente vai, discutindo antecipadamente os temas, estabelecer formas, saídas, soluções amadurecidas para os conflitos que ocorrem nos ambientes da saúde. No tocante à questão do assédio especificamente, além desse dano, o marketing negativo que se pode causar à imagem dos profissionais de saúde, da medicina e de um médico em particular, ele é incalculável. Na época daquele escândalo, que propositadamente eu não quis mencionar, mas todo mundo sabe qual é, o CREMESP fez uma pesquisa, onde se viu que das 3.200 denúncias que foram instauradas naquele ano, no ano 2012, porque o processo correu por anos, apenas 50, não sei se eu posso usar esse termo, estão relacionadas ao suposto assédio no ambiente de consultório. Acontece que, embora 2% seja um número estatístico pequeno, é inimaginável a todos nós que por 50 vezes uma paciente tenha sido assediada por algum médico. Isso é inadmissível. Então, embora a estatística seja pequena, isso está completamente fora do que se pode admitir no âmbito da assistência ou do atendimento em saúde. E um conselheiro do CREMESP, então, traçou um perfil. Ele quis entender aonde esses casos denunciados, entendam que não são exatamente os que acontecem, aqueles que foram denunciados ocorriam. E ele descobriu que a maioria acontecia na região sudoeste, que a faixa etária do profissional era em torno de quinta década, que, para minha surpresa, eram, não sei se mais denunciados ou ocorriam mais nas instituições privadas, que os heterossexuais eram maiores que os homossexuais, porque sim, o assédio pode acontecer de homem para homem, de mulher para mulher, de homem para mulher, de mulher para homem, não há discriminação de gênero quanto a isso. E 94,8% dos envolvidos foram homens. Por que eu trouxe esses dados? Porque imagens são desconstruídas e construídas também não são do nada. É a partir de perfis de notícias que as pessoas vão construindo na sua cabeça um determinado perfil ou, digamos assim, característica daquele suposto profissional assediador. Eu tirei e botei um negrito 1000 vezes ali no ginecologia e obstetrícia, mas já que era um dado que tinha fonte, eu quis trazer para mostrar por que em determinado momento a especialidade pode ser tão atacada. E a gente precisa de achar meios para resolver isso. Então, afinal, o que é assédio sexual? Isso aqui eu achei muito interessante porque é de um manual do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, mas que cita um jurista baiano. Cita Pamplona no conceito e diz que o assédio pode ser entendido como toda conduta de natureza sexual não desejada, que, embora repelida pelo destinatário, é continuadamente reiterada, cerceando-lhe a liberdade sexual. Está tipificada no Código Penal pelo artigo 216-A. Portanto, é crime passível de reclusão, 1 a 2 anos de pena. E aí eu queria colocar alguns aspectos conceituais, porque eu fiquei impressionada nessa última semana como existe confusão de terminologia na mídia. Então, assédio é uma coação, um constrangimento da liberdade sexual. O bem tutelado é a liberdade sexual, é esse que é constrangido. A importunação, ela pressupõe alguma espécie de toque ou manipulação, algum contato físico. E o estupro é a manipulação sob violência. Então, dito isso de uma forma bem simples, acho que fica fácil a diferenciação. No assédio, que surgiu primeiro apenas no ambiente do trabalho, pressupõe que exista alguma hierarquia entre o agressor e o agredido, que exista alguma subordinação. Há quem diga que, do ponto de vista psicológico ou filosófico, está relacionado a um certo controle de poder, ou assimetria de poder, ou exercício de poder, onde o indivíduo que assedia nem quer exatamente, talvez, consumar alguma coisa com aquela vítima. Ele quer apenas exercitar seu poder de mando ou de suposta superioridade, como se for um exercício de autoafirmação. Aquele que de fato quer
digamos, algo a mais, ele avança para a importunação ou até para a questão da violência, que já tem outras características do ponto de vista psicológico. E para ser assédio não pode haver reciprocidade. Então, quando se diz que houve algum assédio no ambiente de trabalho, onde havia um namoro entre dois colegas, isso não está caracterizado como assédio. Então, são alguns conceitos básicos para ser tipificado, para ser enquadrado do ponto de vista jurídico. E o Código de Ética Médica, ele acompanha esse, digamos assim, combate a essa ocorrência, quando, na maioria das vezes, através do artigo 38 e 40, ele tipifica o assédio. Isso pode vir associado com outros artigos ou não. No Código Civil, do ponto de vista civil, aquele que é acusado pode responder com ação indenizatória e ser obrigado a reparar danos. E aqui começam os nossos problemas. Veja o que diz essa decisão, essa sentença proferida no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que está disponível na jurisprudência brasileira. Ele diz que a palavra da vítima ganha especial relevo, porquanto os atos que o caracterizam geralmente ocorrem na clandestinidade. Circunstância essa que dificulta a comprovação do ilícito. A absolvição e sindicância administrativa não interfere no julgamento. Sabe o que isso quer dizer? Que o sistema conselhal absolveu esse indivíduo, disse que ele não praticou nenhum delito pelo material probatório apostado aos autos, mas a justiça comum disse que a testemunha da vítima, a fala da vítima, é suficiente para uma ação indenizatória, para uma reparação de danos morais. Então aí começam as nossas dificuldades processuais. Quais são elas? Escassez de material probatório. No assédio, as oitivas de testemunhas, o depoimento da vítima, ele acaba sendo muito discutido e muito considerado. Eu fico um pouco assustada quando eu vejo operadores do direito ainda usarem do artifício de desqualificar a suposta vítima para justificar o delito praticado. Então, as provas testemunhais pesam muito, assim como pesam os antecedentes éticos do indivíduo, assim como pesa o perfil. Em alguns casos, há quem diga que existe um comportamento reincidente, mas para haver reincidência, precisa haver um delito prévio que, às vezes, não foi apenado, não pode ser comprovado. E, por fim, há um cuidado que a gente precisa ter com relação à exposição dos envolvidos. A verdade é que a Espanha está dando uma verdadeira lição a todo o resto do mundo de como proteger, mesmo no caso midiático, uma vítima. Protegendo a todo custo, com todas as pressões, a identificação de uma pessoa que recentemente esteve envolvida no caso de estupro, no suposto estupro, com um jogador de futebol brasileiro. O que a gente precisa, então, feita a contextualização do ponto de vista jurídico, ético-jurídico, como se propunha fazer, eu queria provocar que a gente mudou, assim como as relações sociais de um modo geral mudam, a gente falava sobre isso ali fora, a relação médico-paciente também foi mudando. Quando, na era de Hipócrates, o analfabetismo graçava, a heteronomia, a assimetria de poder, ela era evidente. E vamos e convenhamos, nós não tínhamos tantas ofertas diagnósticas e terapêuticas assim para que o paciente exercitasse sua autonomia. À medida que houve uma democratização do saber e o paciente foi ganhando literacia em saúde, como diz os portugueses, conhecimento em saúde, ele foi ganhando condições de exercitar sua autonomia. E com o nazismo e com os direitos humanos, essa autonomia, já na era kantiana, foi reforçada cada vez mais. Por fim, houve uma certa distorção, onde a autonomia ficou muito forte. Digamos assim, alguém chega no consultório e diz: olha, doutor, eu quero ressonância do meu corpo todo. Essa não está entre as práticas científicas vigentes. Então, cabe ao médico, com seu ego terapeutizado, explicar devidamente ao paciente que aquilo não carece de evidências científicas e que não vai trazer àquele paciente o benefício que ele esperaria. E que, por isso, se ele de fato disser o que ele precisa, a gente terá condição de ajudar. Feita da forma mais compassiva, mais paciente e mais cuidadosa possível. Então, o que hoje está em voga é a decisão compartilhada e fundamentada. Então, cada vez mais, a gente deixa o consentimento implícito. Se eu vou para a emergência e estou com dor, pressupõe-se que eu vou usar um analgésico.
Eu não preciso dar ao médico uma autorização escrita para isso. Isso é o óbvio. Esse é o consentimento implícito. E a gente caminha para o consentimento explícito. O que isso tem a ver com o que a gente está discutindo hoje? É que hoje se fala em distância ética. Qual o paradoxo? No momento em que reclama que o médico tem que ser compassivo, tem que ter frio, não pode ser frio, que ele tem que tocar o paciente, que eles têm que estar mais próximo, olha, você precisa ter a distância ética. Então, volta aquele ponto inicial, que a sociedade precisa nos dizer o que ela quer para que a gente possa atender às suas expectativas. Então, a gente está numa fase onde a gente está tendo uma grande mudança de paradigmas e as pessoas precisam discutir o que elas de fato querem na assistência em saúde para que a gente possa atendê-las a contento. A boa notícia disso é que à medida que os médicos se envolvem nesse processo, esses dados são do Conselho Federal de Medicina, o número de sindicâncias cai. O número de denúncias com sindicâncias com reforma do Conselho Federal de Medicina cai. Assim como os processos ético-profissionais. Então, à medida que nós fomos proativos, como mostra aqui esses processos consultas, principalmente esse pico que aconteceu na pandemia, à medida que a gente procurar o sistema conselhal, a gente atuar como partícipe ativo, precipitando as situações a nosso favor, a gente pode evitar, mitigar os conflitos. Aqui, para mostrar de alguma maneira o tanto que a gente trabalha e procura ser célere o mais rapidamente possível entre os PEPs instaurados e julgados, sem deixar lacunas. E nesses PEPs que são julgados na Câmara, veja que a gente vai ter aqui um número grande de reformas para absolvição ou de penas brandas e um número ínfimo ali de cassação. Isso muda completamente quando o artigo é 3840. Aí o julgamento vai para o pleno e a incidência de cassação sobe significativamente. Chega a 33% de cassação nos últimos dados do último ano que foi colocado. O que a gente quer dizer com isso? Que o sistema conselhal brasileiro, uma vez mostrado o fato material probatório nos autos, não tem a menor tolerância com um suposto profissional de saúde que pratica esses atos e entende que não cabe nesse espaço, a ponto de propor a sua cassação. Bom, a gente segue o raciocínio, depois eu mostro os dados, dizendo o seguinte: é preciso que o médico assuma como protagonista do seu papel de partícipe ativo, como eu colocava, e de advocacy. Eu estava mostrando a Léo que os Estados Unidos e o Canadá já colocam o direito médico, que lá eles chamam advocacy, como uma matéria, uma disciplina obrigatória da pós-graduação em medicina. Porque é para a gente ser advogado, não. É para a gente ter uma compreensão profunda das leis, de como elas funcionam, de como funciona o sistema judiciário, de como funciona a hierarquia legislativa e passar a ser propositor das soluções. No afã de proteger o médico, o que a gente pergunta agora, sim, Maíra, você mostrou todos os problemas, e o que a gente vai fazer para solucionar? Eu não tenho as respostas, mas eu trouxe um parecer do Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia, que, pautado nessa grande preocupação da questão das provas testemunhais, trouxe uma recomendação, é um parecer, uma recomendação, então não é de cumprimento obrigatório, de que se guardasse no ambiente do consultório a presença sempre de um atendente. O que quis fazer o Conselho quando fez isso? Trazer a testemunha do médico como partícipe do ato. Isso é viável? Não sei te dizer, mas é possível que a maioria dos hospitais em Salvador, sobretudo no âmbito do sistema público de saúde, não tenha esse profissional para dar ao médico essa proteção ou para dar ao médico esse suporte. O que me tranquilizou quando eu li o parecer é que o parecerista acredita essa responsabilidade ao gestor. Então, pelo menos não vai ser obrigação do obstetra providenciar esse atendente. Vai ser do diretor técnico da instituição, mas a gente só muda de ator. O problema segue existindo. Foi uma saída que se colocou. Sempre, em toda situação de prontuário, registre-se, registre-se, registre-se. Se a gente tem uma absoluta intolerância do Conselho, por um lado, com relação
a ocorrência desse fenômeno, por outro, eu tenho uma grande preocupação com os médicos, e eu sei que a preocupação que os meus colegas também têm com relação à litigância de má-fé. A gente vive uma sociedade onde há o crepúsculo do dever, onde as pessoas estão muito mais preocupadas com êxitos materiais do que com o dano que porventura elas possam causar com acusações indevidas e improcedentes. Mas as soluções, acho que a gente vai discutir aqui para encontrar conjuntamente, porque eu não sei se eu as tenho. Então, muito obrigada e eu fico à disposição. Primeira coisa assim, o Conselho está muito preocupado com essa situação, porque a gente teve recentemente alguns casos bastante rumorosos na empresa. Quando a imprensa procura o Conselho, ela quer saber se o médico já foi cassado, antes de qualquer coisa. A cassação do registro profissional é a morte, a pena de morte profissional. E, como a Maíra disse, não existe nenhum corporativismo do sistema conselhal com os médicos que infringem a norma. Muitos têm sido cassados, mas eu estamos na primeira gestão, ou seja, a gente tem menos de 5 anos de atuação no Conselho e já participamos de alguns julgamentos de cassação do Brasil. Mas, por outro lado, a gente também se preocupa muito que o processo que redunda em apenação seja muito bem construído com provas, evidências e resultados. Afinal de contas, a gente não pode ser irresponsável ou condenar alguém sem uma fundamentação bem construída. Então, de 2019 a 2022, finalizados em dezembro de 2022, entraram no Conselho 139 denúncias relacionadas à assistência materno-infantil, ou seja, tudo que envolveu ginecologia, obstetrícia, assistência materno-infantil. Vejam que não são 139 denúncias envolvendo médicos especialistas em ginecologia e obstetrícia. Preciso fazer esse ressalto. Às vezes, médicos de outras especialidades atendendo no contexto da saúde materno-infantil podem figurar nesse número. Dessas 139, 8 versavam sobre assédio sexual. E aí assédio, importunação, estupro, todas as 3 etapas, que assim eu posso chamar, do assédio. Isso significa 5,7% das denúncias em ginecologia e obstetrícia, que é menos de 10% total. Então a gente está falando aí de menos de 0,5% das denúncias no período envolvendo assédio. Mas por que isso se reveste tanta importância? Porque um médico ele pode responder tanto na esfera administrativa, no conselho, quanto na esfera civil, quanto na esfera penal. E o que a gente observa é que, lógico, a maior parte dos casos, denúncias que versam sobre assédio, não chegam inicialmente ao conselho. Elas vêm ao conselho como consequência da exposição na mídia ou de uma queixa formalizada no Ministério Público. Ou seja, nesses casos, o médico, além de responder ao conselho, já vai estar respondendo criminalmente junto ao Ministério Público, ou eventualmente já teve sua imagem construída na imprensa de culpado, antes que ele tenha tido a chance de, no conselho, exercer seu direito de defesa, exercer o contraditório. De 2019, então, a 2022, foram 8 sindicâncias. E veja que, como disse a minha colega Maíra agora há pouco, não existe nenhuma tolerância com o erro, nem existe uma condenação sem evidências. Em 2019 foram 2 denúncias, uma foi arquivada, ou seja, analisada em fase de sindicância, não havia pressuposto, não havia indício de que a denúncia tivesse fundamento. Um outro foi instaurado no processo que está caminhando para o julgamento. Em 2020 foram 3 sindicâncias. As 3 foram arquivadas por absoluta falta de coerência do que estava sendo denunciado com o que havia de apuração dos autos. Em 2021, nenhuma denúncia relacionada a assédio sexual. Em 2022, 3 denúncias. Uma ocasionou a instauração de um processo ético profissional, que está em instrução, e outras 2 ainda estão em diligências e não foram finalizadas a apreciação. Quando a denúncia chega, é instaurada então a sindicância, nesse caso aqui a gente está falando de 8 sindicâncias no período. Essa sindicância pode redundar em arquivamento ou instauração de processo. E esse processo pode redundar lá adiante em culpabilidade, condenação do médico ou em absolvição.
Todas as vezes que um processo culmina no julgamento de culpabilidade, com apenação e cassação do exercício profissional, automaticamente esse processo vai para o pleno do Conselho, ou seja, todos os médicos do Conselho Regional julgam novamente, e automaticamente, se for mantida a decisão, vai para o Conselho Federal de Medicina para um novo julgamento. Então, era isso mais ou menos que eu queria trazer para vocês sobre os dados da Bahia e um pouquinho de como funciona o rito de julgamento. Eu queria abrir para perguntas. Doutor Caio, o senhor já foi conselheiro do Conselho Regional de Medicina da Bahia. Alguma pergunta, algum questionamento? Eu acho que a grande discussão, quem está transmitindo, acho que dá para ouvir. Vivi esses dilemas lá, e eu sei que a gente está discutindo aqui as várias searas do direito médico, o direito na esfera civil e mesmo criminal. E eu sei que na esfera ética e civil, eu diria que ela tem, vou até hierarquizar, na escala civil seria mais tranquila, porque a sanção seria basicamente material, às vezes. Na escala ética, a exceção de uma pena maior seria algo até mitigado, mas na esfera criminal há uma espécie de uma doutrina geral, que é a questão do ônus da prova da materialidade. Não, há quem se discuta que além da materialidade, a intencionalidade possa ser aplicada, porque eu acho que isso constrange todos que lidam com isso, a ideia de que salvar um condenado, um culpado, ainda seja mais aceitável do que condenar um inocente. É um desafio porque esses temas eles são sensíveis. Eu diria que muitas vezes, quando não tem um ambiente que aparentemente a denúncia não parece ser concreta, que há uma dificuldade, pelo menos uma assimetria de interpretação da própria situação que estão envolvidas as pessoas, isso eu acho que traz desafios grandes para a ginecologia obstetrícia. Eu farei um recorte entre as duas especialidades. A ginecologia eu acho até mais desafiadora, porque é mais comum a ideia do não acompanhante às consultas. Na obstetrícia, pelo menos no setor privado, vou fazer esse recorte, virou quase que uma cultura geral a consulta do casal. E isso, de alguma maneira, eu avalio dessa maneira, tem trazido um ambiente muito mais tranquilo, confortável, eu diria protegido, porque eu acho que mitiga essas situações uma situação que não tem um terceiro, pelo menos, avaliando o que aconteceu, ou pelo menos até ponderando a interpretação do que aconteceu, que envolve questões de sexualidade, pudor, toque, exame genital. Então, os desafios são só reflexões que inquietam. Mais alguém quer fazer alguma consideração? Doutora Márcia, não sei se tem alguma pergunta do chat do YouTube. Não? Eu queria fazer uma outra consideração. Nos últimos 6 meses eu participei como conselheiro de 3 demandas entre sindicâncias e processos. E aí a gente observa que nem sempre a demanda está relacionada ao atendimento em ginecologia e obstetrícia. Os 3 casos, um tinha relação com atendimento em ginecologia e obstetrícia, outro um atendimento generalista, e o terceiro um atendimento em outra especialidade, que não é ginecologia e obstetrícia. Então, assim, não só os ginecologistas obstetras estão expostos ao risco de que eventualmente se considere que o médico agiu criando uma situação de assédio, outros profissionais também, de outra especialidade. Mas eu acho que nós estamos um pouco mais vulneráveis pela questão do toque em mamas e região genital. E a gente tem visto durante as instruções que alguns pacientes nunca tiveram a chance de participar, de serem submetidos a um exame ginecológico, conforme a gente estuda na propedêutica. Um exame ginecológico completo, que envolva de fato o exame da genitália interna. E às vezes o exame da genitália interna acaba suscitando na paciente a sensação de que houve um toque indevido ou inadequado, quando na verdade o exame da genitália interna é parte da propedêutica que a gente aprendeu a fazer. Acho que isso expõe a gente, enquanto profissional, um pouco mais do que outras especialidades. Maíra?
Reforçar o que o Caio colocou, que o indúbio pro réu é um princípio jurídico respeitado, né? Se você não tem um material probatório robusto de fato que condene um acusado, ele não se espera que ele seja penado. É assim que a gente trabalha e que a gente discute e que a gente, digamos, debate, né? E queria colocar que tem a questão do imaginário, que é muito difícil durante a instrução processual de apreciar, mas que é fato. Por exemplo, eu recebi na ouvidoria uma reclamação contra uma senhora idosa, ela teria sido violentada dentro da unidade de terapia intensiva, e o que ocorreu de fato é que ela estava em delírio e não compreendeu o ato de sondagem vesical, que é perfeitamente admissível em uma unidade de terapia intensiva e que foi feito dentro dos rigores da técnica. Então, a gente ainda tem que lidar com as questões do imaginário, compreendendo que as pessoas não são daquele ambiente e fazendo todo um esforço para que, em meio à dor, aos medos, digamos, a uma desconstrução que, infelizmente, a mídia às vezes faz da imagem dos profissionais de uma forma sensacionalista, tentar buscar a verdade e o que é mais importante para a gente, convencer as famílias de que podem ficar tranquilas porque aquele paciente foi protegido e está seriamente sob nossos cuidados. Então, são desafios. Outro dia a gente discutia muito a questão da filmagem que não é permitida nos locais de atendimento, e uma das coisas que a gente discutia de novo é que a sociedade precisa saber o que de fato quer. Então, a sociedade quer a proteção de dados, a ponto de ter sido aprovada a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, então, portanto, consentâneo com a legislação federal, não é permitido vazamento de dados, não é permitido dar o prontuário, não é permitida filmagem, mas, ao mesmo tempo, às vezes, é o próprio familiar o primeiro que expõe o paciente nas mídias sociais de forma completamente desprovida de cuidados, para usar uma palavra elegante. Então, as pessoas elas estão se comportando de uma maneira muito contraditória. E isso deixa o profissional de saúde no foco, no centro dessa confusão de entendimento do que de fato as pessoas querem. Então, penso que nós precisamos ampliar essas discussões de fato, para que toda a sociedade tenha conhecimento da complexidade que é a assistência em saúde, que é a complexidade que é o binômio saúde-doença. Com todas as mazelas da pandemia, hoje eu percebo que as pessoas têm, digamos, tendo sido maciçamente expostas ao noticiário por meses. Hoje elas têm uma complexidade muito maior, um entendimento muito maior da complexidade que acontece dentro dos hospitais, dentro das unidades de terapia intensiva, que não basta só um médico, que precisa ter uma equipe interdisciplinar, que precisa ter um ventilador, que precisa ter remédio. Então, assim, a sociedade precisa ser cada vez mais envolvida nessas questões e nessas discussões para que a gente faça tome decisões que de fato atendam a todos. Uma pergunta que me ocorreu, não sei se você já refletiu, tem até uma resposta para dar, que eu vejo de maneira estrutural. À medida que a criação da própria autarquia, com o Conselho Federal e o Conselho Regional, a ideia é de uma transferência da gestão pública para a autarquia em relação à fiscalização do exercício da medicina. E quando eu vejo esse ambiente de segurança jurídica, como você colocou bem ali, um médico que foi avaliado dentro dessa autarquia, que tem uma transferência do poder público para fazer a fiscalização do exercício da medicina e que ele conflita com o que é decidido no tribunal, como é que você avalia isso? Há essa discussão no sentido de trazer essa segurança jurídica para uma unidade em relação à própria jurisdição do médico, quem está jurisdicionado eticamente e profissionalmente? Não sei se eu me fiz claro. Deixa eu ver se eu alcancei. O sistema judiciário está muito preocupado com a qualidade das suas decisões. Isso já vem de um tempo. Então, não é propaganda, acreditem, mas eu fui convidada, a gente vai discutir na próxima semana tem um evento da Comissão de Saúde da OAB para discutir várias questões de temáticas em medicina. Então, eu já ouvi de uma magistrada, assim, Maíra, olha, chega uma decisão na minha mão, diz que se eu não der, o paciente vai morrer. Você acha que eu vou fazer o quê? Mas se você me ajudar a compreender melhor, eu lhe agradeço.
Então, existe, do ponto de vista do judiciário, uma vontade de compreender melhor e eles estão se mobilizando para isso, através de cursos para os juízes, através de cursos para os desembargadores, composição dos NATJUs, que agora mesmo eles estão fazendo aqui na Bahia um novo concurso, do NACRES, que é o Núcleo de Apoio a Crimes Relacionados à Saúde. Então, existe sim um movimento de organização judiciária. Acontece que a demanda é muito alta e exige uma urgência muito grande, porque a grande maioria das questões está na ordem das liminares, do periclo in mora, que é o periclo da demora. Então, são tomadas apenas na base da fumaça do bom direito inicialmente, né, que é o fumus boniuris. Então, assim, a gente também precisa encostar para ajudar. Então, essas pontes que a gente está fazendo entre a medicina e o direito, entre os profissionais de saúde e os operadores de direito, de um modo geral, são muito importantes. Mas existe a consciência, a preocupação e medidas que já estão sendo adotadas. Minha preocupação é justamente nessa digressão entre o que é estruturante, que é isso que você está falando, essa preocupação, essa consciência com o contexto, do que é a cultura, mas o que é estrutural, a garantia de que eu não vejo que você vai ter focos locais, momentos, mas eu acho que para o operador da saúde, para o médico, ele gostaria de ter a garantia de, falando basicamente de segurança jurídica no país, não é a moda. Eu acho que é o grande desafio, não sei se... Uma outra coisa que talvez eu ajude, que está sendo criada uma jurisprudência no Conselho Federal de Medicina, mas aí por decisão dos próprios conselheiros federais, diferente do que acontecia há um tempo atrás, separar o que é responsabilidade do médico do front, plantonista, e o que é responsabilidade do gestor público em um determinado dano causado ao paciente X. Então, eu dei uma ação contra um médico, mas aqui ficou provado que o dano era sistêmico, era organizacional, ou a falha era sistêmica, era estrutural, organizacional. Hoje já está se criando uma jurisprudência no sentido de alcançar os verdadeiros responsáveis por aquela mazela e não culpabilizar o soldado do front, que é apenas mais uma vítima, chamada segunda vítima do direito. É interessante o seu questionamento, porque de fato o médico pode ser julgado pelo mesmo fato em 3 esferas diferentes. Você pode ter 3 julgamentos distintos, com 3 conclusões distintas, inclusive uma pela probabilidade e outra pela absolução. Isso é algo que nos preocupa do ponto de vista da segurança e traz uma reflexão que o nosso presidente, o conselheiro Otávio Marabá, tem sempre feito, que é a questão da existência dos conselhos de medicina e do papel que eles desempenham. A gente eventualmente ouve questionamentos, ou às vezes queixas, de que o conselho não tem sentido, não precisaria existir, ou só existe para perseguir e punir o médico. Essas queixas costumam vir junto também do questionamento: por que eu pago uma anuidade, essa anuidade que é um cara que pesa no meu orçamento? Bom, vale esclarecer que os conselhos são mantidos exclusivamente pelas anuidades dos médicos. Não existe nenhuma outra forma de custeio dos conselhos que não seja a anuidade dos médicos. E se a gente pensar como um de nós gostaria de ser julgado por um leigo dos assuntos técnicos que nós conhecemos, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, um paciente que alega ter sido vítima de uma violência sexual porque o médico introduziu os dedos em sua vagina. Nós todos sabemos que esse é o exame de toque digital que a gente vai fazer a propedêutica da genitália interna, faz parte da nossa formação. Mas alguém que não é médico e não conhece isso pode dizer: olha, aqui tem fumaça de bom direito, parece que houve um abuso do médico, e a gente se vê julgado por alguém que não entende a nossa profissão. Então, é muito mais confortável imaginar que um médico vai ser julgado por um outro médico, por um conjunto de outros médicos. Nenhuma decisão no sistema conselhal é de um conselheiro apenas, é sempre um conjunto de conselheiros. Então, acaba sendo muito mais seguro e confortável para nós a sensação de que nós seremos julgados profissionais que entendem o que aconteceu naquele momento, naquele contexto. E foi uma decisão da sociedade, quando cria os CFMs e Conselhos Regionais como uma autarquia, transferindo esse dever para a autarquia. Então, 1957. Celso, diga aí. Deixa eu tentar ser... O mundo mudou. E você
você diz que todos nós sabemos, mas os pacientes não sabem. O mundo mudou. Nós somos regidos por convênios que cobram cada vez mais dos médicos, um tempo menor. Se a Sojipa fizesse hoje em dia um enquete, qual o percentual de médicos que examina os seus pacientes, que examina mama, abdômen, genitália, e quantos somente pedem exames? Tem pacientes que chegam na faixa dos 40 anos e nunca foi examinada. A paciente não sabe. Outra coisa, você contratar mais um funcionário, você não contrata um. É um para você e um para o governo. No meu consultório, eu pergunto ao paciente como é que ela quer proceder. A sala de entrevista, a sala de exame, ela fica aberta. Dela quer alguém, eu chamo a secretária, ela fica. Ele gosta de pacientes, os funcionários se curam. Às vezes, a gente não tem condições de ter tantos funcionários, a não ser esses grandes óculos. Quando você vai examinar, você tem que realmente mostrar que está calçando a luva, examinar tudo. Quantas pacientes, quantos médicos, até por falta de tempo, não sabemos, todos nós sabemos que tem convênios, né, que cobram 15 minutos, não dá para nada. Fui marcar uma consulta com um urologista, isso 10 minutos, não tem a menor condição. Então, eu acho que isso tudo precisa, eu acho que já foi debatido na Sojipa isso. Talvez o CRENEB, a Sojipa, então, para a população saber o que é um exame ginecológico. Porque senão, o certo vai ser o errado. A pessoa que examina a mama, abdômen genitália, que faz toque, hoje em dia eu pergunto, a senhora permite? Ela diz, não, eu vou lá. A paciente negou o seu toque. Peço só ultrassom. Sabe por quê? Ela nunca foi examinada. Então os pacientes não sabem. Não sabem. Porque só pede exame. Você chega, a paciente sentou, pediu o exame, a paciente traz o exame, muito mal faz o preventivo e olha lá, não sei nem às vezes pede até para fora também. Quando vem, traz o exame, então você não examina aquela paciente, você tem o resultado dos exames. A clínica sumiu. Então acho que a gente tem que trabalhar nesse sentido, de reeducar os nossos colegas. E não são só os jovens, não. Pasme. Eu tenho um colega da nossa faixa etária, né, nós já estamos, né, bem adiantados, que estão parando de avaliar paciente. Só pede exame, para não perder tempo. Então, fica só essa contribuição, que eu acho que tem que ter a educação dos médicos a examinar a paciente e uma divulgação da paciente do que é um exame ginecológico. Quando eu me formei, nós só passávamos no espéculo e fazíamos um toque vaginal, só. Aí depois veio abdômen, depois veio mama, depois veio tireoide, depois veio osso. Ampliou muito. Isso tem que ser divulgado para a paciente saber o que é um exame ginecológico bem feito. Porque se você fizer exame ginecológico bem feito, você pode ser processado. E essa paciente nunca foi avaliada devidamente. Perfeito. Sua colocação é a mais pura verdade. A gente não vai entrar aqui nos motivos pelos quais os médicos não fazem o exame adequado, o exame completo, o exame que a gente aprendeu quando estudou propedêutico. Mas é verdade que alguns pacientes chegam à casa dos 40 e nunca tiveram um exame completo executado nas suas avaliações. Acho interessante a sua colocação, explicar que vai examinar as mamas e pedir permissão. E, eventualmente, se a permissão não for concedida, entender que não se trata de uma ruptura daquela relação médico-paciente, apenas ela não quer registro desse prontuário. Se a senhora quiser em outro momento, podemos fazer, não tem problema. Eu também, Celso, também tenho feito isso. Olha, os outros precisam examinar suas mamas, tudo bem? Se não tiver tudo bem, não tem problema, registro. Ah, doutor, não quero, não tem problema, está registrado. A gente explica o porquê, a gente explica a
qual é a vantagem, a gente explica qual é a indicação de fazer, mas acolhe a decisão do paciente de não fazer ou de não fazer naquele momento. Se a senhora quiser fazer em outro momento, não tem problema. Se quiser vir com algum acompanhante da sua confiança, ficar mais à vontade, fique à vontade. A gente sabe que é difícil realmente trazer para o profissional da assistência à saúde privada o custo de um funcionário disponível para estar o tempo todo na sala. Mas a estratégia que você usa é que a maior parte nós usa, né? Aquela recepcionista da sala, você traz para dentro do consultório e pede a ela que acompanhe o exame quando a paciente quer, ou eventualmente a gente se vale da presença do acompanhante da paciente para presenciar o exame e entender que nada daquilo que foi feito tinha qualquer cunho inadequado. Né? Mas fácil não é. O que me chama a atenção é que o número de denúncias é pequeno, mas o estrago que ela faz é muito grande. Quando ela vem primeiro pela imprensa, o médico já começa divulgado, já começa condenado, sem direito sequer a se defender. E para a gente reverter isso, às vezes, é muito grave, é muito difícil. Posso perguntar? Sim, a senhora é sojibiana há 40 e quantos anos? Tem 3. Então pronto. Eu fico muito decepcionada. Não é. Eu fico pasma, sabe por quê? Que a gente faz uma aula dessa com um tema tão importante e só vem 10 pessoas. Comentei com graça. Eu estava ali assustada. Um tema tão importante. Devagar, Quando eu tão cheguei, eu importante, fiquei vem 10 triste. pessoas. E olha que eu vim correndo, preocupado, eu digo, a gente não vai ter estacionamento. Acredite. Comentei com você, não foi, Maria? Eu digo, eu só fico preocupado que a gente vai estar chegando mais tarde e não vai ter estacionamento. Quando eu vi isso aqui, é terrível. É um balde de fotografia. E as pessoas não deviam estar aqui super cheio para discutir, trocar ideia, para um proteger o outro, para saber como é que a gente faz. Concordo com você, Sessão. Certíssimo. Posso concordar discordando? Concordo. Mas vendo o copo meio cheio, somos nós presentes aqui que vamos atuar como divulgador da importância do tema, como divulgador de que, poxa, naquela discussão foi interessante isso, aquilo, aquilo, outro, e abre oportunidade para que outros momentos nós retomemos o tema e discutamos novamente. Minha presidente, a senhora quer comentar? Sim, com certeza. Bom, gente, primeiro agradecer muitíssimo a presença desses dois ilustres colegas que, assim, abrilhantam como sempre. Já assisti algumas apresentações de Maíra e Léo também, então, assim, é um prazer imenso para a gente, mesmo em pouco número, mas, assim, nós estamos, assim, muito prestigiando muito, realmente, essas duas pessoas que tiraram um pouquinho do seu tempo para vir aqui conversar sobre um problema que é nosso, né? O problema é nosso, realmente, de todos nós. Então, assim, eu queria registrar que isso é bem importante, assim, que o Celso colocou em termos de mostrar à população, às mulheres principalmente, como são as boas práticas em GO. Né? A Sojipa tem trabalhado muito com isso, diretamente com a FEBRASO, né? Inclusive publicando nas revistas de fácil acesso, não só revistas médicas, mas em jornais também. Então, eu mesma escrevi artigos para jornal de grande circulação aqui em Salvador, justamente para tentar atingir essa população, né, de mulheres, realmente, que não são profissionais da área de saúde, mas para explicar quais seriam as boas práticas médicas, né, na nossa especialidade. E o outro ponto importante é deixar chegar isso nas escolas médicas, porque a gente que ensina os alunos, a gente tem que ter o cuidado de se mostrar e se apresentar como um profissional ético, né, com todo o cuidado. Então, até incitar e posicionar a paciente, a gente tem que ter cuidado. Então, não chegue aqui para o bumbum, não, né? Então, chega o quadril, afaste os joelhos, né? Abra as pernas. Então, a gente tem que ter esse cuidado no linguajar, como a gente vai abordar a nossa paciente, não chamar de florzinha, queridinha, fulaninha, não. Chama pelo nome, senhora, Dona Maria, desça aqui, sente aqui, eu posso começar o seu exame agora, pedindo sempre a permissão. Então, por uma questão, às vezes, de falta de diálogo, a gente tem esses problemas e esses conflitos. Então, não é que a pessoa deixou de fazer ou nem fez em excesso, mas ela não explicou o
que ela ia fazer. Então, a outra pessoa está ali numa posição de susceptibilidade. Então, se a gente não explica, a gente não usa uma linguagem correta, isso pode gerar o conflito, o desentendimento e o mal entendido, né? Que é na maioria das vezes, como Maíra coloca. Então, a gente vê aí uma falta de entendimento por uma falta de diálogo. Isso a gente não tem visto só no consultório, não. A gente tem visto nas famílias, no grupo de amigos. Quantos desentendimentos acontecem por uma falta de diálogo e de esclarecimento? Então, as pessoas têm que ter um pouquinho mais de paciência, né? E com calma, explicar o que vai ser feito, pedir a permissão, entre aspas, né? Eu acho que assim a gente consegue resolver. Mas é um trabalho de formiguinha mesmo, exatamente como a gente está aqui. Um trabalho de formiguinha. Então, poucas pessoas, mas com certeza essas pessoas vão ser importantes. As meninas, jovens, vocês de outra geração, eu aí na do meio, na geração intermediária. Então, a gente vai passando para os nossos pares, para os nossos colegas, para os nossos alunos, isso, né? Que esse trabalho de formiguinha vai funcionar em algum momento. Então, acredito que as nossas denúncias vão diminuindo cada vez mais aí, então isso vai ser bom para todos, com certeza. Então, só agradecer, né, a presença de vocês, que realmente abrilhantaram muito, né, o nosso evento, e a gente vai deixar a nossa gravação. A gente teve um probleminha técnico, mas vai ficar gravado, está sendo gravado, então vai ficar no site para que outras pessoas possam acessar todas as informações importantes que a doutora Maíra trouxe aqui para a gente. Era só esse comentário. E olha que eu disse que eu não falo muito. Eu pergunto, mais algum questionamento, algum comentário? Vou passar então a doutora Maíra para suas palavras finais. Só agradecer mesmo, dizer que o Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia está à disposição, doutor Celso, quantas vezes vocês quiserem chamarem. Eu tenho certeza que o presidente fará questão de mandar algum dos representantes para discutir os assuntos, esse ou qualquer outro de relevância que envolva a ética profissional e que seja necessário. A gente está à disposição para partilhar. A comunicação realmente é um problema universal, então eu fico muito feliz se eu puder ter atendido ao desejo que eu tinha de me comunicar bem com vocês hoje. Já por aí eu já fico feliz por hoje. Tá? Obrigada. Bem, eu agradeço mais uma vez o convite, reforço o que Maíra disse sobre a nossa disponibilidade do Conselho de participar tantas vezes quanto sejamos convidados, e passo a palavra à nossa presidente para que possa encerrar a nossa atividade. Vou encerrar a nossa atividade. Muito obrigado, pessoal.